bem. Hoje eu vim trazer algo assim que Deus tem falado para mim, ministrado para mim muito esses dias. E eu decidi dividir, né? Porque eu acho que tudo que é bom a gente tem que dividir para multiplicar. Então, o tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje é: não se distraia para não tropeçar. Isso é muito relevante, muito, porque às vezes a gente dá pequenos passos, toma pequenas decisões, deixa um pouquinho, que a gente acha que não vai influenciar na nossa vida, mas a gente tem que pensar bastante e pedir muita direção do Espírito Santo para que a gente não venha se arrepender no futuro e nem colher consequências, porque aqui tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é algo que eu não tenho dúvida, seja para o bem ou para o mal. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu quero ler aqui um texto, não vou ler tudo, só um pedacinho, né? Está em 1 Coríntios 10, 12, para não ficar muito longo, mas depois você pega lá 1 Coríntios 10 e lê todo, que é muito útil, tá? Mas eu vou ler esse. 1 Coríntios 10, 12 fala: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Vivemos tempos em que é fácil se distrair. São muitas vozes, muitos convites, e às vezes pensamos que estamos firmes ali, né? Sou forte, Deus está comigo, mas basta uma brecha, porque a palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor o tempo todo. Então a gente só precisa de ele só precisa de uma brechinha para poder entrar. E aí, se te pegar distraído, é onde ele entra, né? Paulo alerta os coríntios para que não confiem demais em si mesmo, pois até mesmo quem se acha forte pode cair se deixar de vigiar. O evangelho não é apenas consolo, ele também é confronto e nos desperta para a realidade de que a caminhada com Deus exige atenção, discernimento e vigilância constante. Então, cuidado com as distrações espirituais. Daniel 1:8 fala assim: e Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Por que ele diz isso, né? Daniel estava em um ambiente cheio de distrações, cercado por manjares e ofertas que poderiam afastá-lo de Deus, assim como a gente vive hoje, né? A gente vive um mundo que a todo momento temos pratos fáceis, né? Mas que são a deixa para nos afastar do caminho de Deus. E Daniel decidiu permanecer firme, mesmo quando parecia inofensivo ceder um pouco. Muitas vezes o inimigo ele não vai tentar nos afastar de Deus de uma vez. Ele vai oferecer pequenas distrações, situações que parecem bênçãos, mas são armadilhas. Por exemplo, toma só um copinho, não vai fazer mal. Ou então, cheira só isso aqui, não tem problema. Ou então, compra isso aqui, foi de um amigo. Você não sabe a procedência, né? O diabo, ele não se apresenta com chifres, ele se disfarça de anjo de luz, assim diz em 2 Coríntios 11, 14. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Precisamos andar com o Espírito Santo alinhados para discernir o que vem de Deus e o que não vem. O que vem de Deus, ele traz paz. Se aquilo te gerou dúvida, não é de Deus, pode ter certeza. Segundo ponto, não minimize o erro. Em 1 Coríntios 15, 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Minha avó falava isso todos os dias. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Então, assim, Jesus escolheu com quem andar. Ele escolheu 12 e dentre os 12, ele também tinha os mais íntimos. Ou seja, você pode amar a todos, você deve amar a todos, mas escolha com quem caminhar, porque nós somos a média das pessoas que convivemos, das pessoas que andamos. Então, isso vai dizer muito sobre quem você é, né? Sempre existirão pessoas que tentarão justificar o erro dizendo: não é tão grave assim, todo mundo faz, Deus entende, estamos em outro mundo, olha, outra vida.
Tem isso, eu escuto, né? E o pecado, mesmo o pequeno, continua sendo pecado. Não existem tamanhos de pecado, né? O que parece pequeno hoje pode se tornar uma grande queda amanhã. Quem se acostuma com pequenos erros acaba se afastando de grandes propósitos. De pinguinho em pinguinho, você vai fazendo coisas que daqui a pouco você vê e você está distante de Deus, distante daquilo que Ele tem para você. Então, vigiar não é ser perfeito, mas reconhecer o erro e voltar rápido para o caminho certo. Porque às vezes você não está vigilante, então você não vê que você cometeu erros. E foi pequenos erros no meio do caminho. Mas se você estiver vigilante no Senhor, caminhando ali com Ele, buscando intensamente, o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai incomodar. E terceiro ponto e último, a luta diária contra a carne. Todos os dias enfrentamos uma batalha interior, o desejo da carne contra o espírito, assim diz Gálatas 5,17. Por isso, não podemos viver distraídos. A busca constante por Deus faz com que o Espírito Santo nos constranja quando erramos. Se você ainda sente incômodo quando peca, é sinal que o Espírito Santo está te moldando. Mas se o erro já não te incomoda mais, é porque algo precisa ser reacendido dentro de você. Por isso que eu falo, a busca constante faz com que o Senhor, com que a gente caminhe com o Senhor, com que a gente se sinta incomodado com o erro. E quando você não está buscando, quando você não está no caminho, eu creio em Deus, Deus está comigo e tal, só da boca para fora, as coisas que não eram normais acabam se tornando normais, e cada dia que passa você se afasta mais de Deus e do propósito que o Senhor tem para você. Então, a distração espiritual começa quando deixamos de sentir o peso do erro. Então, não se distraia. Mantenha os olhos fixos em Jesus, porque Ele é quem nos sustenta quando vacilamos. Vigiar é amar a Deus a ponto de não querer magoá-lo com nossos deslizes. Então, o quanto você ama Deus? O quanto Deus é importante na sua vida, né? Para que você pense antes de agir, para que você veja se aquele caminho está te incomodando, se você deve ir, se aquela amizade você deve prosseguir com ela, para onde que as suas amizades estão te levando. Então é isso, faça boas escolhas. Quem vive atento à voz de Deus não tropeça nas armadilhas do inimigo. Então essa palavra eu quero deixar para você hoje, e eu oro de todo o coração que o Senhor transborde na sua vida, que você consiga sentir a presença do Senhor, o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem para você. Mas para isso você precisa estar nos caminhos do Senhor, precisa buscar a presença do Senhor todos os dias, se alimentar da palavra. Aquilo que o Senhor tem para você está ali na palavra, não vai ser ninguém que vai te dizer. Você buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. A palavra diz isso, então busca o Senhor, peça discernimento, busque a presença todos os dias, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai estar com você. Faça boas escolhas.